Com a paz do Senhor. Vamos assim, com a ajuda de Papai do Céu, fazendo aqui esse rápido vídeo, se assim quiser nos ajudar. Interessante que aqui no texto grego analítico, o Senhor Jesus, ele, aqui em Mateus capítulo 4, a primeira palavra que ele fala aqui, a primeira mensagem que ele traz, se você ler de forma exaustiva todos os 4 evangelhos que nós temos em mão, né? Você vai ver que toda a mensagem de Jesus, até quando ele protesta contra os fariseus, e quando ele conversa com algumas pessoas consideradas pecadoras naquele meio, a mensagem, todas as mensagens de Jesus, ou toda a mensagem de Jesus, se sintetiza nisso aqui, ó, versículo 17 de Mateus capítulo 4. A partir de então, começou Jesus a proclamar e dizer: mudai a mentalidade, porque tem se aproximado o reino dos céus. Mudai a vossa mentalidade, porque tem se aproximado o reino dos céus. Mudar de opinião, o verbo aqui é metanoeiete, que é o imperativo, entendeu? O imperativo presente ativo na segunda pessoa do plural. Mudar, metanoel. Metanoel quer dizer mudar de opinião, mudar de mentalidade, mudar a maneira de pensar. Nas suas versões estão escritas aí, na versão de vocês, como arrependei-vos. E na nossa cabeça, arrepender e converter é a mesma coisa, são duas coisas completamente diferentes. Na verdade, para você se converter ou mudar a direção da sua vida, mudar o curso, mudar a sua atitude, você primeiro tem que mudar o vosso modo de pensar. Se você não tem um novo projeto, não tem como você construir uma casa nova, um móvel novo, alguma coisa nova. Você só pode ter uma novidade quando você tem uma nova ideia. Amém? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque nós vivemos atualmente, infelizmente, atolados numa ideia completamente diferente daquilo que é proposto por Jesus e por apóstolo acerca do Evangelho. Se, na antiga aliança, os profetas chamavam a atenção dos filhos de Israel, que abandonavam a lei para seguir os seus próprios propósitos, os seus próprios dogmas, que dirá agora? Isaías chega a dizer no capítulo 29, versículo 13, uma coisa interessante que eu vou ler aqui. Isaías capítulo 29. Versículo 13. Preste atenção, isso cerca de 700 anos antes do verbo se tornar carne. Antes de Jesus adentrar o mundo em forma humana. Versículo 13 do capítulo 29 de Isaías. Aqui na versão do celular. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios, né, se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo. O que é temor? A palavra temor aqui fala de reverência. Entendeu? A teosebeia. Teosebeia. Theo, Deus. Sebeia, temor, respeito. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. Então as pessoas não temem a Deus pelo conhecimento que ela extrai das Escrituras. Elas temem a Deus pelo conhecimento que as pessoas inserem na Escritura. As pessoas preparam
apostilas, ensinos, livros, revistas, que quando você faz uma análise do comentário, da afirmativa desses documentos, e aí pega os versículos que esses documentos usam lá, citam, e você lê o contexto do versículo, geralmente, para eu não exagerar aqui, 70% lança por terra o que afirma aqueles documentos. O problema é o quê? Que a gente escuta o que as pessoas falam, o que os pastores, padres, etc., todos pregam, mas nós não vamos analisar a fundo para saber o que está sendo dito, se é verdade ou não. Aqui em Romanos capítulo 12, um abraço, Theo, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo usa a mesma ideia que Jesus usa lá em Mateus capítulo 4, que é a mudança de mentalidade. Qual o conceito que nós temos acerca de Deus? O que de fato se agrada a Deus? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, como eu disse, esse aqui é o texto grego, é diferente de qualquer versão que você pegar. O texto grego diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Por isso, ou então, eu imploro a vós, ó irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vós o sacrifício, ao viver a santidade agradável a Deus, a lógica é o culto de vós. Veja bem, nas versões que você pega para ler aí, está escrito assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, para apresentar os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Para apresentar os vossos corpos, vivo, santo e agradável a Deus. O texto grego diz assim, para apresentar os vossos corpos, o sacrifício, vivendo ou ao viver a santidade agradável a Deus. Aí você tem que saber aqui primeiro, o que é apresentar? Qual a ideia de apresentar? O que é isso? Aí você vai para a Antiga Aliança, vai estudar o livro do Êxodo e principalmente o livro do Levítico, porque o livro do Levítico é onde Deus, por meio de Moisés, instrui aos sacerdotes arônicos como apresentar o sacrifício a Deus. Levítico do capítulo 1 até o capítulo 7 é Deus dando a Moisés e dizendo, dize assim aos filhos de Arão, quando apresentar tal sacrifício de material tal, tem que ser assim, assim, assim. Quando apresentar o outro sacrifício, tem que ser assim, 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 assim. Então, Deus dá detalhadamente todos os requisitos, todos os modos que os sacerdotes, filhos de Arão e os demais levitas, mais tarde, deveriam cultuar a Deus, apresentar o sacrifício. O que é culto, gente? O problema é que a gente não sabe, em primeiro lugar, o que é santo, o que quer dizer santo. Não sabemos dizer o significado da palavra culto, nem tampouco a ideia de adorar, o que é adorar. A ideia de santo, desde a antiga aliança, o termo kadosh, ou kodesh, é algo que foi separado e dedicado a alguém. E geralmente essas coisas, antes de ser separada, elas são limpas, purificadas. Existem vários tipos de purificações que eu não vou explicar aqui para o vídeo não ficar longo, mas é só você... Tudo bem. É só estudar os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento que você vai aprender acerca da ideia de santificação. É como você compra algo na loja que é só exclusivo seu, como escova de dente, né? Um sabonete, uma toalha, uma xícara. É algo que você comprou única e exclusivamente seu. Ali vai ser um utensílio seu. Ali é santificado e dedicado única e exclusivamente ao seu uso. Então, quando alguém diz que é santificado a Deus,
ele está dizendo que ele está exclusivamente separado para ser dedicado a Deus, como a esposa para o marido e o marido para a esposa. Fala de exclusividade e dedicação a alguém ou a algo. Tanto é que a palavra usada para um prostituto sagrado, nos cultos antigos, a estar, é a palavra que deixar. Que deixar quer dizer prostituto sagrado. Era aquele homem que fazia o papel invertido, que a gente chama hoje de gay ou homossexual, e ele era castrado, geralmente, e se dedicava ao culto a estar. Entendeu? É só você pesquisar sobre os escravos do templo, o prostituto sagrado, que isso vem desde o tempo da primeira construção humana, que, se eu não me engano, é a Suméria, o culto a estar, os prostitutos e as prostitutas sagradas. Como é que o prostituto sagrado é chamado de Kedoshá, da mesma raiz da palavra Kodesh ou Kadosh, santo, dedicado, e Kadosh geralmente é dedicado somente, o povo de Israel só falava a respeito de Deus. Por quê? Porque naquela época, naquela cultura, como em algumas culturas atualmente, as pessoas que se dedicam a fazer certo tipo de sexo, ao contrário, é algo sagrado para ela. É sagrado, a pessoa é dedicada, então logo ele é santo. Daí vem hoje o termo também chamado pai de santo. Pode não ser santo. Para mim pode não ser santo, mas para o modo dele cultuar ao Deus que ele crê, é santo e pronto. Então a ideia de santo é alguém que foi, alguém ou algo que foi limpo de acordo com o ritual, purificado, separado para ser usado para aquele propósito. Isso é santo. A palavra adorar, que nós não sabemos o que é parecido com santo. Adorar é entregar, se render a algo ou alguém. Exemplo, a pessoa casa, a mulher agora, a partir de agora, se entrega ao marido, e o marido se entrega à mulher. Então a palavra adorar não é somente prostrar-se, é entrega total e plena. Isso quer dizer adoração. É entrega total e plena. Por isso que Jesus, ele era o santo de Deus, porque ele se entregou a ponto de morrer por propósito daquele que o santificou e o enviou. E o que é culto? Culto, gente, é o serviço que esse que foi santificado, que esse que adora, que entregou, presta a uma divindade ou uma soberania. E a palavra culto indica um serviço remunerado, obedecendo um protocolo. O que era que os sacerdotes arônicos faziam na antiga aliança? Prestavam, ministravam diante de Deus, que é leiturgein no grego, realizar um serviço ou uma cerimônia de acordo com a regra prescrita. Tem que se seguir o que nós chamamos aqui de ritual. Um pedreiro que não segue a liturgia do serviço de construção, ele pode até levantar uma casa, mas a casa, mais cedo ou mais tarde, no mínimo, ela vai rachar. Porque ele tem que seguir a regra, né? Usar o compasso para saber o esquadro do terreno, olhar o tipo de terreno que é para saber como fazer a fundação, saber quantos andares vai ser esta casa, para que ele faça uma fundação de acordo para suportar o peso daquela construção. Ele tem que saber nivelar corretamente, aprumar, aluar e amarrar as correntes. Então, em toda área, em todo serviço, tem que saber a regra para saber realizar aquele serviço,
Porque se você não fizer correto, ou você ou alguém vai sofrer as consequências. Por isso que Paulo disse aqui, ó, Romanos capítulo 12, que todo mundo lê, prega, repete, repete, mas não tem ideia do que está lendo nem do que está falando, porque não entende a antiga aliança. Paulo diz aqui, ó, porque, pelo que Paulo começou a falar lá no capítulo 9, tem que ler do capítulo 9 até o capítulo 11. E para você, até o capítulo 12, para você entender o capítulo 9 e o 11, para ficar mais claro ainda, é preciso você começar a partir do capítulo 1 de aos Romanos. Um versículo só você não vai compreender. E depois de lido e relido de forma exaustiva, o que é exaustivo? Você chegou em casa exausto, você chegou em casa exausta, porque gastou toda a sua energia. Quando você acabar de ler e acabar todo o recurso aqui, você vai começar a estudar a antiga aliança. Gente, dá trabalho. Tem gente que lê um trechinho lá, lê uma apostilazinha já pronta e quer pregar e depois não sabe o que é que está pregando. Aí, em vez de tirar, extrair da escritura, ele quer pregar a ideia, ela quer pregar a ideia dela. Aí Paulo diz aqui, ó, se você não tá se você vai fazer algo que você não tem ideia do que você está fazendo, então você está fazendo algo ilógico, algo irracional. Você está fazendo besteira. Por isso que Paulo disse aqui, então, por isso, eu imploro a vocês, ó irmãos, aqui está no vocativo, gente, ó irmãos, ó fulano, eu imploro a vocês, ó irmão, por meio das compaixões de Deus, como a gente fala aqui na Bahia, pelo amor de Deus, apresentem os corpos de vocês, o sacrifício, quando estiverem vivendo a santidade agradável a Deus. A lógica é o culto de vós. Na nossa versão, o vosso culto é a lógica. No grego está, a lógica é o culto de vós. Hoje em dia se ensina que é só você dar o seu dízimo, você dar a sua oferta, você rezar não sei quantas Ave Marias, não sei quanto Pai Nosso, é só você fazer a campanha do óleo, é só você acender uma vela, é só você fazer um jejum, frequentar a vigília, que Deus vai ouvir a sua oração. Gente, vocês já leram o capítulo 7 até o capítulo 11 do profeta Jeremias? Anote aí, Jeremias, lê do capítulo 7, fala lá,